Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta noite de segunda-feira. Tem um clima de chuva já de novo. Novidade, né? Aliás, ultimamente só o que tem acontecido é chover. Estou recebendo aqui os amigos Omar Selaime e Benhur Pereira. Com eles vamos falar o novo normal, sobre o novo normal. Será que tem novo normal no futebol também? Se tem em todos os segmentos da vida, futebol não teria como fugir disso, né? Mas impressionante, né? Entra ano, sai ano, o Internacional se apresenta como candidato ao título. Teve uma época que durante uma década o Internacional foi favorito. E até eu me lembro que alguns companheiros se irritavam. Oh, vocês vivem dizendo que o Inter é favorito, sabe que o Inter não vai ganhar. Sim, mas não somos nós. Até o centro do país dava favoritismo ao Internacional. Tinha grandes times na década nos anos 2000, de 2005 a 2012, mais ou menos. Durante uns 6, 7 anos, o Internacional ou era o favorito ou um dos favoritos. E ontem o Internacional confirmou a sua normalidade. No caso do Inter, não é o novo normal. O Inter apronta. E em Goiânia, 3 anos seguidos que o Inter não ganha do Goiás. Aliás, não ganhou nem no Beira-Rio. Ano passado perdeu no Beira-Rio também, né? Então, e o Grêmio não sabe mais o que é ganhar, né? O Grêmio sabe o que é empatar. O Grêmio tem 2 vitórias no Campeonato Brasileiro, 1 derrota e 6 empates. É muito empate. E com empate, o Grêmio vai ficar em 8º. Ganha uma de vez em quando, empata a maioria e perde de vez em quando. Vai ficar em 7º, 8º, 6º, se continuar assim. Mas eu só fiz a introdução para liberar a bola para você. O senhor vai bem, seu Benhur? Tudo bem. Tranquilo? Prazer tá aí, Rec. Prazer é voltar, nosso. Né? Voltar. Eu tenho acompanhado, até estava conversando aqui no início, que antes de começar o programa, eu vejo o Grêmio assim com... perdeu alguns jogadores importantes, né? E grandes jogadores, ou um grande jogador, né? Um filósofo da praça chamado Omar Selaime dizia o seguinte, e eu uso muito isso, não sou bobo nem nada, vou por quem conhece. O Everton corrige todos os defeitos do time do Grêmio. Toca a bola no Everton, ele vai lá e corrige, está tudo certo. Depois o técnico vai para a entrevista, se gaba, mas quem corrigiu foi o Everton. Agora não tem o Everton. Ô, Rec, e uma das questões que eu acho assim, a gente acompanha, né, de um outro olhar, assim, eu acho que o Grêmio, ele está tentando, ele não está conseguindo se reinventar. O Grêmio é acostumado a jogar num sistema, principalmente por dentro, com muito toque. O adversário já viu isso. O Caxias fez isso, o Novo Hamburgo fez isso. As equipes que vieram a Porto Alegre fizeram isso, o Fortaleza fez. Ele fecha por dentro, deixa os lados abertos, aí todo mundo sabe que tem o Diego Souza, aí eles dão um jeito de marcar o Diego, uma marcação quase individual. O que acontece? Cruzamento. Quantos cruzamentos foram ontem, né? Foram vários. Então, eles fecharam aquele jogo por dentro do Grêmio. E aí tu fica esperando. E outra coisa que eu acho assim que é muito visível é que todos os rebotes do Grêmio caem nos volantes adversários e aí eles controlam o jogo. Contra o Caxias foi absurdo. Eu acho que eu contei umas 12, 13 rebotes, o volante do Caxias pegando e distribuindo a bola. Meio-campo. O meio-campo do Caxias, né? Porque Exato. aquela bola rebatida da defesa do Grêmio, ela sempre cai no adversário. Aí o Grêmio até recuperar isso. E aí nós estávamos falando, você falou até a questão de preparação física, claro que pode. Mas tu diz quando o Grêmio ataca ou quando o Grêmio defende? Defende. Quando o adversário consegue segurar um pouquinho a bola na frente, ou quando o Grêmio tem a bola dividida, ele joga, sempre cai nos volantes adversários. Porque também, quando ataca, não aparece ninguém pro rebote, né? Também. E aí vem a questão de preparo físico, eu tenho escutado, a gente não trabalha lá, não sabe exatamente, mas quando tu fica nessa distância, o rebote sempre do adversário, o desgaste é normal, né? Então eu acho que o Grêmio, com a perda do Everton, agora do PP, ele não conseguiu se reinventar, e nem sei se eles querem fazer isso, de mudar um sistema, daqui a pouco botar uma marcação mais pesada ou abrir mais, né? É o que eu acho, assim, o Grêmio não consegue, e todo adversário, tu pegar os grandes times, todo adversário, quando faz grandes campeonatos, tu começa a olhar para ele, ó, ele joga por aqui, nós vamos tentar diminuir isso. E o Grêmio já vem numa sequência há tempo, assim, né? O adversário, ele já se prepara para uma situação, né? Ô Marcelino, o que há com o Grêmio?
Tá com essa empatite. O Benhur falou algumas coisas que eu concordo, eu acho, sim, tirando do que o Benhur falou, eu acho o time do Grêmio muito lento. Muito lento, muito acadêmico. Ontem, por exemplo, os caras do Fortaleza, o Grêmio cruzava, o goleiro do Fortaleza pegava, tu não via um Grêmio antigamente, chegava junto, tu não via ninguém chegando. Mais gente na área? Não tem. O Diego Souza é bom, é matador ali, mas não tem movimentação nenhuma, né? Se tu precisar de velocidade, não é o Diego Souza. Então, talvez o Renato tenha, e ele já fez isso em outras vezes no Grêmio, ele já fez um time mais pesado. E a informação é que o PP está vendido, né? Porque o que mais se fala é contratação e venda no Grêmio. Um balcão de negócio, aquilo ali. Mas assim, eu acho que o Grêmio tem que começar, o treinador do Grêmio, a pensar em um outro esquema tático, tio. É isso que eu digo, tentar mudar uma esse questão, aí, né? Esse aí, o time do Grêmio, olha, é um dos times mais lentos do Campeonato Brasileiro. É muito devagar e eu discordo completamente da direção nesse aspecto. Eu acho o preparo físico do Grêmio muito deficiente. Muito deficiente. Então, mas se eles acham que está bom, se acham que a preparação foi feita certa desde o início do ano, tudo bem. Só espero que que o Grêmio, aí como torcedor, né, não ocorra uma mudança radical em outubro, né? Isso aí se faz em outro momento. Agora tem que fazer um campeonato que consiga fazer uma travessia tranquila de brasileiro e focar mais nas Copas, né? O que é pior, o desempenho do Grêmio ou as entrevistas do Renato? Eu não escuto, né, Rec? É difícil eu escutar entrevista depois do jogo, mas quando eu pego de orelhada, assim, a gente vê que ele está tentando dissimular, né? Não vale a pena escutar. É porque o Renato, ele simplesmente... Ontem disse que é carne de pescoço, o Fortaleza, mas se o Fortaleza é carne de pescoço, não tem como pensar em coisa grande, né? Eu não tenho assim dados, mas o Grêmio tem mais dificuldade contra equipes inferiores, né? Só me diz uma coisa, números, eu não sei se foi falado, e o Benhur aqui é treinador. Até sexta, que eu escuto rádio lá, o teu programa, o Ferreirinha aquele estava em litígio com o Grêmio, não era esse? Sim. Estava em litígio. Aí os caras botam ele para jogar no domingo? Mas o Diogo Barbosa chegou no sábado. Mas isso aí não é tipo de várzea, cara. Isso é coisa de varziano. Isso? Isso é que tira um pouco a seriedade do futebol. Porque nós tomamos mijadas. O cara não treina, não tá no elenco do Grêmio até sexta. E domingo ele vira uma opção. Embora tenha entrado aos 43, 42. Ele estava no outro grupo, no de transição. E o Diogo Barbosa estava na reserva do Palmeiras. Ele jogou 5 partidas do Campeonato Brasileiro, nenhuma da Libertadores. E se é verdade que o Grêmio pagou 25%, 10 milhões, é um dos laterais mais caros da história. 40 milhões de reais por um lateral de 28 anos, meia boca, porque se ele é reserva do Palmeiras, ele é meia boca. Se fosse tudo isso que se fala, ele seria titular do Palmeiras. Mas voltando à vaca fria, nós tomamos mijadas históricas. E ontem o Cudê parou a entrevista e até xingou o bigodinho do mal lá, o Thiago Rocha, nosso entrevistador ontem. O nosso repórter ontem da entrevista do Inter era o Thiago Rocha. Ele disse, não, que negócio é isso de acelerar? Mas, pô, a pergunta era tão óbvia que o Inter fez a mesma coisa. Esse rapaz chegou na quinta-feira, o Leandro Fernandes, e jogou ontem. Sim. E aí o bigodinho perguntou se tinha como acelerar. Mas se isso já não é uma aceleração, tá louco. Falando do Grêmio, eu acho que o Grêmio tem que não sei, acho que o treinador deveria mudar um pouco o esquema tático para ver, porque não está dando certo. Ele não conseguiu suprir a falta do Everton. Não sei se vai conseguir nesse estilo que ele está, principalmente sem o PP. Não sei se ele vai conseguir, porque o PP a bola fica mais pro Pois Grêmio, e pelo menos é uma válvula de escape, né? Para os caras pegar e pá, lá. Não vejo agora
E o Falando Everton? de longe, o que tem o Everton? Esse outro, do que veio de São Paulo. Tá aí, né? Tu acha que ele vai Como solucionar? tá aí, né? Não é um grande jogador. Não vai solucionar nada pro Grêmio. Mas era um grande jogador no Atlético Paranaense e do Flamengo. Faz No uns São 5 Paulo ele anos. foi bem? Não, faz uns 5 anos. Faz que uns 5 anos. Ah, pois é. Aí ele faz... A desapareceu. característica dele é diferente, né? Totalmente Ele é um diferente. quarto homem, né? Aquele exatamente. velho quarto homem, né? Que joga aberto, vem pro meio, procura espaço. Ele não é um contra um, né? Apesar de ele ter Na época que o qualidade, ele Rec não tem estava a falando, velocidade, né? os times dele jogavam no 4-4-2. E não no 2-3-1 que ele tá lá. Já era outro esquema tático, cara. O cara jogava por dentro. Hoje ele tá jogando lá na aberto. Na minha opinião, o Grêmio perdeu aquele um contra um, que era o que o Everton fazia 1 contra 3, porque ele passava por 3, abria o jogo. Exatamente. E aí como o Messi fez em muitos exatamente. jogos. E aí esse tu precisa jogador de 2 diferente. caras para marcar um sujeito O próprio desse. PP, às vezes, Aí faz vai isso. começar a te abrir outras opções. Já tem que Hoje tu dobrar não a tem marcação. isso. Claro. Pois é, mas é o que o Grêmio tem, né? E o Grêmio nunca contratou tanta gente aí. O Grêmio tem... Eu fiz um cálculo de quantos jogadores o Grêmio tem da beirada. O Grêmio tem 10 jogadores da beirada. É que aí eu incluo o Rildo, incluo o Elias, incluo o Gui Azevedo, porque eles estão aí. Eles geram custo. Ferreirinha também. Eles geram custo. Agora, se sair o PP também, eu estou entendendo por que o Grêmio está pegando tudo, né? Colocando o Gui Azevedo para jogar, renovando com o Ferreirinha, contratando o Robinho, contratando o Luiz Fernando. Hoje deve ter renovado, ampliado o contrato do Elias, hoje ou amanhã. Não, mas isso eu acho que tem que fazer. Tem que fazer, claro. Tá, agora tem que perguntar pro Tem o Rildo também, que eu não citei. pessoal do futebol se eles acham que não estão contratando e empilhando jogador para a mesma posição. É isso que tem que perguntar pro cara. Everton. É tudo da beirada. Esse que veio do Botafogo é o Luiz Fernando. Todos eles são. O Luiz Fernando ontem, né? Aí o treinador, com todo respeito, né, o treinador tem momentos que o cara tem que apelar, né? O jogador entra bem no jogo. Entrou bem mesmo. Entrou bem. Tá com aquela... Aí vai fazer por causa de um lance qualquer, consegue ser expulso, né? Mas aí... o cara tem que estar com algum problema, né? Não é possível. E um aquela lance reação nada a ver, né, Rec? O cara até usou o braço, mas não agrediu ninguém, né? Não. Foi jogado normal. Normal, né? Foi um lance Normal, claro. Futebol Mas é olha a assim. oportunidade que o Mas cara ele tem. entrou bem mesmo. Entrou bem. Ele já tinha disposto. entrado bem no outro jogo. Eu sempre elogiei no Botafogo. Sempre. Eu chegava a ser... Mas não sei se, por exemplo, o Robinho não deveria jogar, né? Não deveria. Olha a condição física do cara. É um troço... Eu não sei, tia, eu acho que tá muito estranho. Eu não sei se é o ano, né? Não pode, tia. Tá muito jogador para a mesma posição. Tu não consegue mais saber qual é o time do Grêmio. Eu não sei se vocês difícil. prestaram atenção ontem, já no final assim do jogo. Quem pegava a bola, tocava na defesa. E o adversário nunca conseguia pressionar para roubar. Né? Sim. E não foi só lá do Fortaleza, foi o Grêmio também, os dois. Quem roubava a bola, tocava, aí o Grêmio ia tentando fechar o espaço e tal. Essa situação, eu acho que o Renato vai chegar uma hora, ele vai mudar. Eu até vinha escutando no rádio que daqui a pouco pode aparecer mais um homem de marcação no meio. Tá? Porque daqui a pouco, né, o Grêmio joga fora, vai tomar uma pressão, vai precisar de alguém para dar uma pegada. Daqui a pouco pode ser uma mudança de um sistema. Entrada de um outro jogador. Lucas Silva, que não vinha bem. O Jeromel, por exemplo, tu vê, ele tá dando bote errado, né? Coisa que ele nunca fez. O lance do gol, ele estava fora e o Maicon estava dentro da área. Exatamente. Ele o Jeromel estava fora e o Maicon estava no lugar do Jeromel. Tá dando bote errado toda hora isso aí, quer dizer, não tem proteção nenhuma. Já vamos colocar o Mário Sérgio Martins também na conversa. Duas notícias que eu dei rapidamente aqui na passagem do Conexão pro Cadeira Cativa. O Jailson está indo para a China. Podia voltar para o Grêmio. Está sendo vendido por 5 milhões de euros. E está rendendo 1 milhão para o Grêmio. Né? E o Grêmio tem 20% ainda do valor total do Jailson. Então não é direito de formação, que isso aí vai para o Guarani de Bagé. Respinga uma merreca lá. E esse Al Ittihad que está vendendo... Que está comprando o Edenilson, pelo que eu entendi, é o mesmo time. É o time que estava devendo até hoje 8 milhões para o Grêmio do Marcelo Groi. E agora pagou o Grêmio. E está comprando o Edenilson.
para resolver o problema financeiro do Internacional. Bom, mas o Inter vai receber em 2023, então. Porque vocês costumam pagar só quando chega na FIFA. Então, não sei se é o melhor comprador para o Edenilson, né? Mas como o Internacional é um clube vendedor e precisa vender a qualquer preço, eu não estou exagerando aqui. Um clube que deve 400 milhões a curto prazo, não me venham com teretetê, teretetê e teretetê. Alguns dizem mimimi. Não me venham com mimimi. O Inter contratou esses 2 gringos aí porque estavam desempregados. Bah. O que é o Bah, o Marcelo? Bah é porque joga um pouco? Não é só... Ainda bem que o Grêmio não entrou nessa, né? Quantos estrangeiros tem o Internacional? Era 8 no total. Mas e agora? Sem o Paulo Guerreiro lesionado, 7. Sem o Sarrafiore, que foi para o Curitiba, 6. E acho que daqui a pouco saiu o D'Alessandro, 5. O D'Alessandro... Não, mas que estão na folha, quantos são? 8. 8? Quase um time. O Sarrafiore, e mais os assessores e auxiliares e não sei o quê. Depois dizem que prestigia a base. Já tem que escutar. Ah, não, o Internacional é um caso sério. O Internacional foi campeão da Copa São Paulo com um gol de um rapaz chamado Guilherme Pato. Ele não jogou nenhuma partida, portanto. Jogou uns 15 minutos de um jogo aí que o... É um loirinho que joga pela direita, né? Que o Cudê resolveu colocar. Ele fez o gol do título. Que o Inter não tem, né? Um extremo, né? Não tem. Ele é tipo o Chacha, aquele, né? Ele joga pela direita, assim. É mais ou menos velocista. isso. E o Grêmio tem um cidadão que seria hoje o 4º lateral esquerdo. E aí perguntaram para o presidente do Grêmio sobre o Matheus Nunes. Ele disse, não sei nem quem é. Capitão do Grêmio na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que nas horas vagas o Grêmio foi vice porque perdeu nos pênaltis e encerrou com 10 e jogou melhor que o Internacional. Então, só para apresentar quem é o time do Grêmio. Porque daqui a pouco dizem, não, mas o campeão foi o Inter. Tá, o Inter foi campeão, como poderia ter sido o Grêmio, que foi nos pênaltis. O Grêmio saiu na frente, ficou com 10 homens e ainda jogou melhor que o Internacional. E o capitão do time do Grêmio é esse rapaz, Matheus Nunes. E eu vou dizer aqui, já disse 10 vezes na Grenal, vou dizer aqui pela 10ª vez, ou 20ª vez, ou 30ª vez. Os caras acham que eu estou sempre de sacanagem, que eu sou extrovertido, brincalhão e tal. Mas, às vezes, nessas sacanagens estão as maiores verdades. Para quem tem algumas ervilhas na cabeça, tem alguns que não tem nada, aí não adianta dizer. Eu falo desse Matheus Nunes, que tem 14 irmãos, como tendo um grande desafio na vida. Se o sujeito não se perdeu até aqui, e não vai se perder, e a família é coesa, tendo 14 irmãos, esse é daqueles caras que tu pode entregar a chave do cofre, quase que invariavelmente. Ainda vem da fronteira, com seus princípios e tudo mais. E é bom jogador. Eu não sei o que ele tem. Alguém não gosta dele dentro do Grêmio. Já me disseram que é o técnico das divisões de base, já me disseram... Eu não sei. E outra, eu não estou dizendo que ele tenha que jogar porque tem 14 irmãos. Eu estou dizendo que esse também seria um dado favorável ao desafio na carreira dele. Quantos nós conhecemos? O Tyson tem 10 irmãos. O Renato? O Renato. Eles não têm o direito de errar. Porque esses aí correm pelo pão do dia a dia, fome, né? Mesmo Fome. Ganhando bem. Porque é muita gente para alimentar. Eu tenho 7 irmãos. Eu não tenho direito de ser vagabundo. Meu pai era pobre, bodegueiro, agricultor. Eu não posso ser vagabundo. O REC, isso aí tem que perguntar para a diretoria, independente do clube. Qual é a política de futebol que tu fala toda hora no rádio é essa? Por que tem isso? Por que se tu diz que quer prestigiar a base, como é que os guris da base são a 3ª e a 4ª opção no máximo? Deveriam ser a 2ª. Que política é essa? Se tu diz uma coisa e faz outra. E o Darlan, esses dias... O sujeito me ligou, o Darlan veio até mim, chateado, porque tu falou que ele pediu para jogar, eu usei uma expressão que 3 jogadores do Grêmio estavam com o bico torto com o Renato. O Darlan, o Jean-Pierre, não me lembro se era o Guilherme Guedes, era um outro jovem. Pepe.
PP, que estava esse negócio do Everton entrando toda hora no lugar dele e querendo fazer um rodízio meio que na marra. E estavam mesmo. E dentro do vestiário do Grêmio, podem mentir para si próprios aí, que não tem problema nenhum. Quando o Renato estava lá no Rio, e depois voltou com aquela... o poder que tem, o técnico tem poder, e ele mais do que os outros. Os caras dizem assim, enquanto ele estava lá descansando, nós estávamos ralando aqui. E ele descobriu que os guris que falaram. E os guris estão pagando o preço. E eu estou falando do alto da responsabilidade que sempre tive. E o Darlan, depois que eu disse que ele estava com o bico torto, passou a jogar. Ele cobrou do Renato. E se não cobrou, o Renato ficou sabendo por mim, então, que ele estava com o bico torto. E passou a jogar. Tem coisas assim que Deus explica. Mário Sérgio Martins. O senhor vai bem? É que tudo bem contigo, embora não esteja te vendo, estou ótimo. Ei. Boa noite, Benhur. Boa noite, Osmar. Boa noite. Boa noite. Olha aqui, ó. Dormiu? Perdendo por Lanterna? Conseguiu dormir? Não consegui. Foi terrível, foi horrível. Como nós jogamos, né? Não foi o... Teve um clube aí que teve uma derrota maravilhosa esses tempos aí, mas não é o nosso caso. A derrota foi horrível, não foi maravilhosa, né? Jogamos mal, foi um aglomerado de jogadores, foi uma disfunção total, né? Ninguém sabia o que fazer. Enfim, né? Foi um jogo para esquecer, Rec. Não vamos tapar o sol com a peneira, né? Apesar de várias alterações no time, jogadores ditos não titulares, né? Não se pode perder um jogo daquela forma como perdemos, ainda mais que o Ceará jogou com 10 jogadores durante o Ceará, não, desculpa, o Goiás jogou com 10 jogadores durante grande parte do tempo. Né? Sabe que... nós, colorados, nós... Sim, estou te ouvindo. Não, sabe, o Mário Benhur e Omar, o que um colorado me disse hoje, o problema não é perder para o Goiás. Faz 4 jogos que o Inter não joga nada. Então, não jogou nada contra o Ceará, não jogou nada contra o Bahia, não jogou nada contra o Goiás. E falou outro jogo aí. Acho que contra o Palmeiras até o Inter jogou bem e era o time B. Né? Então, se é isso, a situação é pior ainda. Mas também tem o outro lado, é líder do campeonato. Né? Bem ou mal, é líder do campeonato. Ele é eficiente, né? Olha aí, é eficiente. Na verdade, nós poderíamos estar líder e bem líder, no mínimo com 4 pontos a mais que nós estamos, né? Considerando tirando esse jogo contra o Goiás, que não ia, o juiz podia dar mais 15 minutos, que não ia sair gol do Internacional. No entanto, nós deixamos de fazer 2 mais pontos num jogo e 2 no outro, né? Por descuido no final da partida. Descuido aos 48, isso não pode acontecer no futebol. Ainda mais quando nós estamos com pontos corridos ali, no que esses pontos fazer falta lá na frente. E outra, nós estávamos jogando, não é tanto assim que estivemos jogando muito mal, Rec. Nós estávamos jogando tanto que estávamos ganhando a partida, estávamos ganhando quando sofremos um empate. Então, o jogo contra o Goiás, para mim, foi um jogo para esquecer. Nós temos que agora lembrar que nós temos a Libertadores na quarta-feira, com os desfalques, na quinta-feira, com os desfalques vamos ter, né? Então, na quarta, desculpa, com os desfalques vamos ter, vamos embora. Vão disputar a Libertadores, esquecendo o que aconteceu nesse domingo. O Inter tem 8 jogadores a menos do que a possibilidade total e o Grêmio 7 jogadores a menos que a possibilidade total. Porque o Grêmio tem 2 suspensos, que 2 já foram, né? O Luciano e o Caio Henrique já foram. Então o Grêmio tem 2 suspensos a menos daquela brigaçada do Grenal. O Inter tem 4 suspensos. Tem 2 outros também suspensos pelo cartão. E o Marcos Guilherme ainda também lesionado. E mais 2 outros jogadores lesionados. O Paulo Guerreiro e o Peglow. Então o Inter tem 8. E o Grêmio tem 7 jogadores no total. Tem o Maicon, o Jean-Pierre, tem esses jogadores todos, o Guilherme, aliás, o Guilherme Guedes é um mistério da Santíssima Trindade, né? Alguém poderia nos explicar o que há que uma lesão muscular tira um jogador 2 meses de campo?
Porque isso aí não é dor, não são dores musculares. Isso aí é lesão muscular séria, grau 2. Porque senão o cara não para 60 dias. Mas como agora é um crime hediondo falar de paciente no futebol, porque eles inventam cada uma, né? Pô, podia dizer, olha, vai parar 60 dias, não vou entrar muito no mérito, porque isso aqui diz respeito a nós e o paciente e tal, mas é uma lesão muscular. Ok. Agora, ficar toda semana dizendo, não, daqui a pouco ele retorna, aí desembarca o Diogo Barbosa no sábado, concentra e fica no banco de reservas no domingo. Então, é um negócio... Bom, Benhur. Olha, falando do Inter, eu vejo assim que o Internacional e a constatação essa é a mesma que eu tenho feito. Eu acho que o Inter é eficiente. Ele tem um jeito de jogar, é visível, com muita força de marcação, mas velocidade eu acho que o Inter não tem. Acho que o Inter não tem essa qualidade toda para ser o primeiro colocado, mas também quem tem, né, hoje. Daqui a pouco o Flamengo pode chegar, o Palmeiras, os jogos do Palmeiras também não foram assim dos melhores, mas eu acho que o Inter é eficiente. Eu olhei o jogo contra o Ceará, o primeiro tempo foi todo o Ceará. O Ceará perdeu as oportunidades, aí depois o Inter fez o gol, aí o segundo tempo o Internacional tomou conta do jogo. Como tu é gentil e cavalheiro, Benhur. E do Goiás eu nem vou falar. O Benhur é educadíssimo. Não, educadíssimo, o Benhur. E o do Goiás? Disse que o Internacional tem sido eficiente. Eficiente. Mas que categoria? Não, porque eu vou assim, dizer... quem olha tá os certo, jogos o adversário joga melhor, o Inter ganha, o Internacional tem sido não. Tá certo? E ontem o jogo é um jogo diferente, né? O Internacional conseguiu tomar um gol, faz parte do jogo, na única bola que foi chutada, do Goiás no primeiro tempo. E aí é o desespero, chega um momento que aí tu começa a ver as falhas, né? Que o adversário se posicionou lá quase dentro do gol, ou na linha da grande área, foi a marcação, né? Onde todos recuaram. E aí que tu vê a qualidade da equipe. E dele chuveirinho. Aí tu vê a qualidade. E mesmo assim teve oportunidade. Várias. Né? Mas tu não vê uma jogada... Não, chuveirinho não, era aqueles chuveiros que o cara puxava, aquele que o Figueiredo foi fotografado pelado, aquele de e o Rex, se o Abel... de alumínio, que o cara puxava. As lembranças do Rex são ótimas, né? Se o Abel tá com ritmo de jogo, pelado, Rex. ele faz uns 2 gols ali. Como se é o que Abel... Tem tá que ver com se ele ritmo vai entrar de em jogo. ritmo, Ele está um tempo parado, né? Porque ele teve 2, 3 oportunidades. Tu vê que é o tempo de bola. Eu estou uns 30 anos parado, mas daqui a pouco tem gol aí que eu não perco, mas tudo bem. Desculpe, Benhur, é grosso esse apresentador. O que é o Benhur que tu tá... O Benhur não, o que é o Mário Sérgio que tu tá te atravessando comigo? Não, é que tens umas lembranças aí, no mínimo, estranhas, né? Lembrar do Figueiredo pelado hoje, eu não entendo. Não, é que o Grêmio joga lá no Chile. O Grêmio joga lá no Chile, deve ser isso. Deve ser isso. Não, é que eu lembrei do chuveiro. Figueiredo pelado, certo. Não, é que o Omar falou em chuveirinho. Chuveirinho no jogo, velho. Eu não tenho foto de Figueiredo pelado. Falar de eficiência pouco, né? Na verdade, o Internacional, ele jogou mal 3 partidas, e eu concordo com os senhores. O Internacional podia estar melhor, mas o Inter está na frente. O Inter é o líder. Se nós estamos com problema de eficiência, imagina o resto, né? O Flamengo perdeu ontem, né? Perdeu para o Timeco também, mas perdeu. Os times que poderiam passar o Internacional também não conseguiram jogar muito bem esse fim de semana. Não que eu estou justificando a derrota internacional. Eu quero ficar na palavra eficiência. Nós estamos sendo eficientes ainda, né? E acredito que possamos ser, porque temos time para isso, né? De estar na frente de todos os demais. Eu até vou anotar. Não é eficiência no campeonato, ao final do campeonato, quem fizer mais pontos, dependendo de jogou um jogo mal, 1, 2 ou 3 jogos mal, não tem problema nenhum. O campeão é que fizer mais pontos. E hoje o Internacional está na frente. Tá com problema. Tu imagina o resto, né, Rec? Mas olha aqui, ó, eu até anotei a palavra aqui para usar amanhã nos debates, para não me esquecer. É uma palavra linda essa, eficiente. Sabe que é verdade? O Filipão era um técnico que às vezes ganhava na eficiência. Aquele time do Corinthians, do auxiliar do Tite lá, Carille. Era um time eficiente, né? Mas ganhava de 1-0 e trancava o jogo, fazia um gol e trancava. Era isso que ele fazia. Mas era um adversário extremamente respeitado, o Corinthians. Então, o Internacional também é um adversário
extremamente respeitado. Mas os caras vêm no Beira-Rio. Agora, acho que foi os caras vêm no Beira-Rio. O Omar disse há pouco, o Omar disse há pouco, eu vou concordar com ele, o Inter tem um estilo de jogo. O Inter joga, não teve, as peças não tiveram jogadores, foi um dia não do Internacional, porque os outros, eu já justifiquei, nós perdemos ao final. Se tivéssemos ganho lá do Palmeiras, se tivéssemos ganho do Bahia, o discurso seria outro. Olha, ganhou, mas ganhou, jogou mais ou menos e ganhou. A eficiência está em tu ter um esquema de jogo, o Internacional está tendo, ter mais pontos que os outros adversários, o Internacional está tendo, ter o goleador do campeonato, nós temos, ter a defesa menos vazada, nós temos, e temos, pelo que sei, o time que mais fez gols até agora. Eu não sei onde que seria a ineficiência do Internacional, Rec, talvez tu me explique. Não, a ineficiência é o Bahia vir aqui no Beira-Rio e fazer coisinha, o Ceará vir aqui no Beira-Rio e fazer coisinha, o Internacional vai escapando. Mesmo assim, 20 pontos. Não, é eficiente, assim, é eficiente até na sorte. É eficiente até na sorte. O VAR... Não, pois é, a sorte segue os bons. Quanto mais o Inter faz gol, mais sorte ele tem. É incrível. Como disse um outro, quanto mais eu trabalho, mais eu tenho sorte. Como diria... O Internacional, quanto mais gols faz, ou leva, mais sorte ele tem. Como diria o falecido Hélio Andrade, né? Eu sempre dou uma paradinha quando falar de alguém para ver se está vivo ou está morto. Tinha alguns que estavam muito mal, o cara já queria matar antes. Agora que o cara morreu, o sujeito tem medo de dizer. Mas o falecido Hélio Andrade sempre dizia, tem dois caras que têm sorte. Faz muito tempo que morreu já, hein? Sim, faz muito. Esse aí eu transmiti o enterro dele. Até a hora de ser sepultado. Verdade. Não. É que eu já vi transmitir coisas que são incríveis, né? Só para poder transmitir. Até o último minuto eu transmiti o enterro do seu Hélio. E tamanho era o amor que eu tinha pelo velho aí. Mas o seu Hélio dizia uma coisa muito engraçada, né? Ele dizia assim, tem dois caras nessa vida que têm sorte no futebol. Eu e o Pelé. Era bom. Quanto mais ele trabalhava, mais sorte ele tinha. Até na comparação, o seu Hélio era bom, hein? Até na comparação, ele era bom. O velho queria dizer, não. Comparar muito bem. Eu tenho tanta... Mas aqui, tudo que eu disse, Rec, da eficiência do Internacional, não justifica o jogo e o resultado de ontem, né? O Internacional jogou um jogo para esquecer. De novo, nós jogamos com alguns reservas, ou pelo menos não vinham sido aproveitados, o próprio Nonato, por exemplo, né? E outros jogadores que até não sei por que o Nonato não é mais bem aproveitado pelo nosso técnico, ou pelos técnicos que passaram pelo Beira-Rio, né? Não é um jogador ruim, não é um jogador desprezível, é um jogador que tem futuro. Mas, voltando ao time do Inter, ontem foi amontoado, se conheceram na saída do ônibus, né? Só pode ser. Porque a bola não chegava, e quando chegava era horrível, né? Então, mesmo o D'Alessandro jogou uma das piores partidas que eu vi jogar nos últimos tempos. E o D'Alessandro, não pode dizer que é um jogador ruim, é um jogador refinado, um belo jogador de futebol. Então, foi o dia não do Internacional, né? Então, foi uma vitória horrível, tem uma derrota horrível, porque tem derrotas excelentes, como é que eu vi alguém falar que é uma derrota... tu tá de novo nessa conversa? Quem foi que disse derrota excelente? Derrota excelente, alguém disse, derrota excelente para mim não existe, mas em todo caso, né? Então, a derrota foi horrível do Internacional. Qual foi a vitória, qual foi a derrota excelente? Eu não me refresca a memória. Eu não me lembro também, eu só me lembro, eu lembro da frase e lembro do autor, eu não lembro do jogo. Mas a frase e o autor eu me lembro muito bem. Já o Maurício Freitas, que é outro corneteiro de plantão, me lembrou aqui. Foi para o Santos no ano passado. Sim. Foi uma derrota maravilhosa. Mas daí o cara filosofa sobre nada também, né? Aí... Tá bom. Tem uns artistas aí. Faça um jogo de ontem. Ontem foi uma derrota horrível. Eu sei o autor agora, mas não vou dizer. O traíra é o Mário Sérgio Martins, ele que vai para a trairagem dele até o fim. Eu não... Acabei de dizer que eu não lembro também do autor, né? Foi debatido. Foi muito debatido em Porto Alegre aí. Foi excelente, né? Então... Teve uma outra mais recente que o Inter é líder apesar do Cudê. Pois é. Eu já vi isso, já vi no outro dia que queimar a língua, né? Então, quer dizer, depois disso, dali a 2 jogos, o Cudê é o melhor técnico da estrangeira que está por aí, coisa e tal, né? Futebol tem dessa. Futebol é maravilhoso por isso, o REC.
né? Nós podemos ter 2, 3 comentários diferentes em 2, 3 jogos diferentes, né? O técnico dele, ele já foi do céu à terra, né? E outros técnicos também. O Renato hoje está sendo contestado, e muito contestado pela torcida. Basta ver os recados que entraram agora no teu programa. Agora, eu estava acompanhando, né? O próprio comentário aí, que eu acho que do Omar e do Benhur aí, nos leva a crer que o Renato está tendo o trabalho dele um pouco contestado lá nos lados da arena. Então, e o Renato é um grande treinador para mim. Renato é um vencedor, Renato é ídolo do Grêmio. Renato, por onde passou, foi vencedor, mas chega um ponto que, para aí, nós temos que repensar algumas coisas, né? Agora, nós temos que dar tempo. E o Renato teve todo o tempo do mundo no Grêmio, né? E talvez vá ter mais 2, 3 anos aí ficando no Grêmio. Essa é a história do Renato e o Grêmio. Eu vou deixar uma pergunta. Espero que o Cudê também tenha essa chance que está tendo o Renato, né? De ficar 2, 3 anos no Internacional, né? E mostrar o trabalho dele. Eu vou deixar uma pergunta no ar pro Benhur Pereira e ele responde depois do intervalo comercial. O programa agora termina um pouco mais cedo, até em função de um rearranjo na grade de programação, vem aí horário político também, então tudo já vai se adaptando à necessidade. Mas vou deixar para o Benhur Pereira uma pergunta. Se o objetivo do Inter era ganhar do Goiás, quebrando linhas com o Marcos Guilherme, o Marcos Guilherme vai expulso, a tendência é que o Goiás se feche ainda mais. Não vai expulso, não, lesionado. Que é tanta gente expulsa e suspensa e não sei o que, o cara... Tá, o Marcos Guilherme se lesiona. Por que ele não botou o Leandro Fernandes, que a gente viu no segundo tempo, alguém que pelo menos tenta se aproximar disso aí? Já voltamos. 7:50, ficou a pergunta no ar sobre o Leandro Fernandes. Por que entrou tão no final, se ele tem essa capacidade que o Gringo conhece? Nós até não conhecemos muito, mas o Cudê conhece, tanto é que recomendou a contratação e é irmão, né? Olha, Rec, eu na verdade, eu olhei o jogo a partir de 10 minutos. Aí, quando eu escutei que havia sido o rapaz machucado e o outro expulso, eu pensei, o Internacional vai abrir o jogo, né? E o Goiás... Porque eu achei estranho que o início do jogo, o Goiás, e eu não vi logo de cara que estava expulso, o Goiás não saía de jeito nenhum de trás, né? Aquelas linhas lá atrás, os Goiás estão jogando em casa, precisa dar uma mudada, treinador novo, daqui a pouco tá... Mas eu acho que aí a questão da escolha não do Gringo é o seguinte, ele chegou há poucos dias, né? Quer dizer, tu já tem o teu jeito, tá? O treinador, se bota o jogador não vai bem, acontece, botou o jogador chegou na sexta, Ferreirinha já jogou, se apresentou na sexta, já jogou. Sim. Então, assim, para manter dentro de um grupo, eu acho que ele pensou uma maneira e tu tá com um a menos, tu nunca imagina que vai ter essa dificuldade. Só que eu vejo o Internacional, uma questão que eu vejo muito no Inter e acompanho, o Inter tem muita força de marcação, os jogadores têm muita força. Agora, pode cuidar, se não é o Edenilson passar para surpreender. Se o Rec tem razão e o Inter vendeu o Edenilson... O Edenilson tem no pau e tirar. Vai quebrar o esquema do Cudê. Ou o Patrick passar pelo outro lado para surpreender, se tu depender dos laterais, a qualidade, apesar ainda que eu acho que o lateral direito, o Gringo... Saravia, eu acho que ele vai muito bem, ele aumentou muito o nível de jogo, mas infelizmente os outros 2 laterais ainda não conseguiram achar um espaço. A velocidade que o Edenilson tem, nenhum dos outros tem. E ele surpreende, nem Lindoso, nem Praxedes. Não. O Peglo é mais da frente. Não, o Edenilson é área. É área. É um jogador que surpreende. Eu acho que o Inter pode. E aí o Gringo pediu a renovação dele, pelo que me disseram. Na base, um jogador assim, chamado Cezinha. Eu já vi alguns jogos. Não sei se é tão assim, Edenilson. Me parece que ele é mais da frente, né? Mas tem muita qualidade. Esse cara não era o número 10 do Inter na Copa São Paulo? Tem muita qualidade. Não é nada a ver com o Edenilson. Mas é que sabe o que é? O Inter vai ter que inventar alguém. Bom. Nós estávamos falando agora do Jailton do Grêmio. Jailson. Jailson. Esses jogadores tu quase não tem mais, né? Esse jogador voluntarioso. E atravessa o campo, daqui a pouco surpreende, né? Consegue marcar e surpreender. Agora, como o futebol gaúcho mudou de estilo, né? E Nilson fez alguns gols dois assim, jogos né? de ontem. Não é surpresa. Só um pouquinho, Mário Sérgio. Os 2 jogos já te chamo aí, só para não atravessar o samba. Diga, muito cruzamento, não conseguiram empurrar a bola para dentro, né? Coisa que antigamente
Internacional há muito tempo atrás, com o escurinho, com aqueles caras, entrava dentro da goleira com a bola, o Grêmio com o Jardel entrava dentro da goleira com a bola. Ontem cruzaram 40, não conseguiram vencer uma vez a defesa dos caras. Desculpe, ô Mário, fala aí. Mudou muito o estilo do futebol gaúcho. Isso, eu que atropelei. Não, fala aí. É eu? Isso. Vai firme, meu guri. Então tá. Não, eu quero concordar com relação a vocês da importância do Denilson para o Internacional, né? Mas nós temos que pensar o seguinte, nós tivemos aí jogadores, por exemplo, do Paulo Guerreiro, que nós perdemos por lesão. E a importância dele naquele momento era muito grande, né? Então nós temos que conviver com essas percas aí. Nós conviver com os jogadores que vão se lesionar, que vão ser vendidos, que vão ter problemas, que isso e aquilo, que nós temos que saber administrar. Não adianta chorar o leite derramado. Se o Denilson, por um acaso, um jogador de 30, 31 anos, tá? Tem a oportunidade da vida dele, de ser vendido, de ganhar um bom dinheiro, né? Eu acho que o Internacional não vai poder segurar esse jogador. Agora, se puder segurar, porque você vai ganhar em euros ou dólar, de qualquer forma você vai pagar seu imposto muito mais em euro ou dólar. Então, eu estou prevendo aí que há a possibilidade, sim, de Denilson ficar. A possibilidade de um ajuste de salário, a possibilidade de nós entendermos a importância desse jogador para o Internacional. Agora, se ele for, nós temos que dar outro jeito. Não adianta nós chegar, o Denilson for, perdemos o campeonato porque o Denilson for. Não. Nenhum jogador, todo jogador tem a sua importância, mas todo jogador, o técnico tem que saber substituir. Buscar um outro jogador, falar com a direção, olha, eu preciso de jogador à altura. Se vai ser vendido, paciência. Então, nós temos que tomar esse cuidado. Se chama administrar o futebol. Não adianta nós ficarmos aí chorando, porque aí isso cabe à direção, não a nós torcedores. Nós temos que administrar a saída de um grande jogador, seja por ser vendido, seja por lesão, qualquer outro motivo, né? E o Denilson é um grande jogador, a importância é muito grande. O Benhur tem razão, um jogador que chega com muita surpresa, chega de área a área, fez muitos gols assim, já pifou outros jogadores desta forma, né? Mas nós temos que aprender a conviver com a falta desse tipo de jogador. Deixa eu fazer uma pergunta aí, vocês respondem depois do intervalo. O Patrick, no lugar, eu sei que ele tem mais a perna esquerda, no lugar do Edenilson, e alguém no lugar do Patrick. Só que o alguém esse não pode ser o D'Alessandro, que nós já vimos ontem, que não tem mais condições de jogar como titular do Internacional. Já voltamos. Vocês acham então que é uma aberração o que eu propus aqui, o Patrício mais atrás? Não. Porque ele já jogou como segundo volante. Patrick. Apesar que ele está bem numa... Patrício. Está bem numa função, né? Função que ele está bem. Aí tu tirar ele daquela que ele está bem para tentar uma outra... A mesma função que ele estava fazendo quando o Odair era treinador. A posição dele? Não tem por que Daí mudar, ele jogava né? com o Losango e esse cara joga com o Losango. Diga, Mário. Não, aí você tira o Patrick de lá, que tem entrado bem, você vai arrumar um problema na do Patrick e vai botar ele numa posição que eu acho que ele não rende tão bem como lá. Então, eu acho que o Patrick não é a solução. A solução passa por um outro jogador, menos o Patrick. Né? Tu vai arrumar dois problemas. Primeiro, o Patrick não, pelo menos quando jogou ali, não demonstrou que é tão bom quando jogando como ele está jogando lá na ponta esquerda lá. Enfim, é um jogador de força, né? É um jogador que chega junto, jogador driblador, mas não é a posição dele do meio ali. Eu acho que a posição dele é o que ele tem entrado, né? Vamos resolver um problema, não vamos criar dois. Mário, vou te liberar. Uma próxima, eu quero que você venha aqui. Vamos falar de política também, que vai ferver no Internacional. Acho que nunca houve na história tantos candidatos a candidatos, tantas análises jurídicas, tantos grupos de oposição que não são oposição, situação que está situação, mas é oposição. É um negócio meio quebra-cabeça. É esse ano que É esse ano. É mesmo? É daqui a pouco. Daqui um mês mais tem a inscrição das chapas e daqui 2 meses tem a eleição. Valeu, Mário. Eu estarei presente, certamente, a partir daqui a 2 semanas, já estarei indo pessoalmente no teu programa, faço questão para fazer essa discussão aí, que ela, na verdade, é um marco para o Internacional. Nós vamos fazer uma eleição no meio de um campeonato, coisa que não fizemos já há muito tempo, né? Mas temos que fazer, nós temos que compreender que é necessário, nós temos que ter a maturidade de escolher entre os candidatos que nos derem um candidato para o presidente internacional, se tem que ser no meio do campeonato, que assim ou seja, né? Com maturidade. Um abraço, Benhur, um abraço, Omar, um abraço a todos vocês aí, o nosso sócio, as pessoas que estamos assistindo. Até logo, hein? Valeu, obrigado, Mário. Já voltamos.
Olha, eu até perguntei do Patrick e tal, mas eu acho que vai dar a lógica, vai dar o Praxedes ali, ou o Nonato. O Nonato, quem sabe, tem esse estilo mais parecido com o... Claro, é questão de trabalhar ele nessa função. Ele tem essa característica. Tem característica. Que ele não fique para tudo que é lado, que ele faça aquele corredor como o Edenilson. Eu acho que tem uma boa Porque condição. o Praxedes é mais trabalhar a bola, mais lento, né? Mais Ademir da Guia. Assim. E esse treinador do Colorado é bom. Descobriu agora que o Moledo é centroavante. Tá indo bem. Tá indo bem, né? Isso é desespero do treinador quando precisa do resultado. Zagueiro não, mas é um baita do centroavante. É um baita treinador. Não era bom. O Tele que botava o Oberdan às vezes na ponta esquerda? Botou uma vez contra o Vasco e foi desclassificado, né? Não botou o Éder. Botou na ponta esquerda, né? Botou lá na frente. No final. Não teve um jogo do Grêmio que o Grêmio também não botou um zagueiro dentro da área. Mas o Grêmio faz isso. Nos últimos minutos todo mundo isso vai. É desespero de todos os treinadores. O Oberdan fez isso uma ou duas vezes. Pereirão no Grêmio. Ontem estava... Mas não conseguiu, né? Ontem eu achei que o Colorado ia fazer um gol a qualquer hora, porque a bola não saía da área do Goiás. O Sandro jogou bem, né? Eu sabia que estava jogando, né? Agora, uma questão ontem, que os cruzamentos foram muito laterais, né? Eles não foram lá do fundo, né? O cruzamento chegava aqui assim na grande área, pum. Não. Aí para defesa facilita muito. Agora, quando tu chega lá do fundão, tu faz lateral direito do Grêmio, por exemplo, tem aí muita... o zagueiro tem problema. O lateral do Grêmio, por exemplo, ele até destoa, porque ele tem muita força, né? O Orihuela, aquele, mas tinha que aprender a cruzar. Mas ele é bom jogador, né? Ele tem muita força, ele destoa até, ele vai. E o outro menino que veio pro Grêmio agora, o Grêmio ganha um atacante, né? Porque ele, o lateral esquerdo. O Barbosa, né? Ele é um atacante, ele é um jogador para chegar. Vamos ver como é que faz para segurar atrás. Aí, por isso que eu te falei, meu. Vai ter que mudar alguma coisa. Mas por isso que eu digo, porque daqui a pouco pode vir um terceiro, o Oswaldo deitou e rolou na lateral direita. O Oswaldo, para mim, foi disparado o melhor em campo. Pois é. Eu votei nele. Mas não tinha cobertura pro lateral direito. Ó. O Oswaldo deitou e rolou. Ontem se o lateral esquerdo vai... É essa distância que eu vai ser digo que tem. Os dois volantes, eles têm que cobrir o lateral quando é preciso. Às vezes eles têm que adiantar, fazer a deles e ainda tem que adiantar para pegar um rebote. Não está muito fácil. Não, e o Grêmio não tem aí há um cansaço, né? Mas imagina o desgaste, que tu correndo o tempo inteiro ali. E o Grêmio não tem nenhum volante daqueles China, o Grêmio não tem. Ainda não. Dizem que o menino da base é Lucas Araújo foi inscrito na Libertadores. Mas ninguém viu jogar ainda, né? Agora a Libertadores pode escrever 50. Sabe que eu falei com o Marcelo? Eu falei com o Marcelo, que é do Sub-23, ele me falou muito bem desse jogador. Do Lucas. Eu perguntei outro dia... Todo mundo diz que ele é bom, mas não joga. Tem que ver em cima, de alguns atletas que tinha, ele me falou 3, 4 nomes, assim... E ele comentou do Lucas. Isso me dá até medo, sabe por quê? Porque eles elogiavam tanto o Vitor Bobsin, tanto. Não botou para jogar, Recto. Não dá para dizer alguma coisa de um guri que eles não botam para jogar. Não adianta o guri ser um espetáculo na Sub-17, Sub-18 e em cima não jogar, ou jogar mal. Aí tu vai ver, jogar bem, jogar mal e tal. Eu há uns 5 anos, estou dizendo, acho que até mais. Né? A frase aquela agora parece que eles estão adotando. Inclusive, quando eu falo com os dirigentes, alguns me dizem, adotamos a tua filosofia, tu não pode se queixar. Médiozinho por médiozinho, fica com o gurizinho. Né? Quando é que o lateral esquerdo do Grêmio vai jogar? O menino? Não, isso não joga mais. Isso não vai jogar mais. O Diogo Barbosa esse tem que se machucar, ou tem que estar com cartão, o Cortez tem que estar gripado, aí ele vai jogar. E sabe os jogos que eu vi do Guedes? Eu achei ele muito bom jogador. Muito bem, tranquilo, jogou Grenal bem na estreia. Estreou naquele Grenal de Caxias. Muito bom jogador, eu achei. E sabe que a outra frase que eu dizia que no banco de reservas, com essa história de ficar 11, tinha que ser decreto do clube, determinação. 7 são da base. Mas aí é política de futebol. Aí é uma política, é a direção que tem que não entregar a chave pro técnico. É a direção. No Paraguai é assim. Mas tem que ser assim. No Paraguai é assim. Tu é obrigado a ter... E tu tem que ter um da base como titular. Nem que ele saia... No Santos é assim. Sabe o que faz isso? Isso forma jogador, o Paraguai, que vai estar... A ideia é essa. Porque senão daqui a pouco nós vamos estar igual a Itália, esse troço que não faz mais jogador, cara. Ninguém vai querer, né? Mas é evidente, como é que um clube do tamanho do Internacional tem 8 argentinos ou 8 estrangeiros? Não existe, cara. É a história do baratilho. É o barato que sai caro. Agora, uma questão assim que aí, eu sei que o torcedor, eu acompanho teu programa de manhã e o torcedor, às vezes, ele cobra,
Mas uma coisa tem que ser... E aí eu vou falar das questões da parte técnica, né? Que é muito importante. Tem muito jogo. Vai ter muito jogo. Tem muito... o treinador ele não consegue dar... 2 dias joga de novo. Então, por isso que está rodando os atletas. E eu acho que quando chegar na hora... as decisões, os times já vão estar mais preparados. Se não perder a metade do time, né? Mas nesse começo, depois de 4 meses parado, tu é obrigado a trocar, porque não tem como, né? Sim. É jogo, e decisão e pressão. Futsal, né? Nossa época era futebol de salão. Era futebol de salão, bola pesada. Pesado. Eu fazia cada golaço. Imagino que sim. Devia ser um baita no jogador. Metia em curva no ângulo. Assim. Em curva, aquela bola para isso. Ele era o Nelinho. O Nelinho do salão. A bola pesada. Nelinho de Lagoa Vermelha era o... Nelinho de meia tigela. Sim. Meu Deus do céu. Benhor, você acabou saindo do Novo Hamburgo de uma forma até meio estranha, né? Porque... O que eu vou te dizer? Coisa do futebol, né? Coisa do futebol. Eu tinha... O Vitor ficou sabendo por mim, acho. Não, é que na verdade... Tinha uma reunião marcada e eu perguntei para o presidente. Verdade, e aí, presidente, o Benhor deu aquela continua? Parada e eu entrei no lugar do Julinho. O meu vice de futebol não me queria. Nossa. Não queria. Não tinha feito nenhum gol, não tinha ganhado nenhum jogo. Aí eu vim mais pela questão do presidente, né? E aí eu vou te dizer o quê? Ele não me queria, deu a chance da parada, né? Ficou mais fácil, né? Aí assumiu de novo, né? Naquele momento não tinha muito, mas faz parte do futebol, não é só do interior, né? Onde tem um dirigente que não quer aquela tua situação. Não mudou muito, né? Você é ídolo lá no Novo Hamburgo, no Aimoreno, no Cruzeirinho, no Lajadense. Mas aí para alguns, né? Isso é, o futebol é uma vaidade acima do normal, né? Eu hoje até achei bacana, eu fui num programa e o rapaz disse, olha, o torcedor só foi no jogo contra a Ponte Preta na Copa do Brasil porque tu assumiu, porque senão não tinham ido. Então, tinha bastante gente naquele dia, eu acho que deu mais de 1.000, 1.500, que no Novo Hamburgo não vai muita gente, mas faz parte, eu entendo disso, eu entendo isso, já passei por isso, mas o clube sempre fica, né? É isso aí. Né, os dirigentes vão, eu sempre tenho isso aí num bom relacionamento, o clube foi extremamente idôneo comigo. A única coisa que eu não gostei é que poderia ter, né, Benhor? Eu sei que parou, ninguém sabia, o Novo Hamburgo contratou jogadores na última semana. E acabou fazendo um bom papel, né? No jogo do Mata, sim, mas o Novo Hamburgo, na verdade, ganhou um jogo e estava em 9º e ficou em 10º no Gauchão, com uma folha, né, bem... Então, assim, na verdade, não caiu ou não havia o rebaixamento, mas eu saí, estava em 9º, ficou em 10º. Se tu parar para pensar, tu guardou isso pelo jogo do Grêmio, né? Sim, o jogo do Grêmio. Pelo jogo do Grêmio, que o Novo Hamburgo perdeu. Tá entendendo? É que ele classificou dentro do grupo e aí era fácil de classificar. Mas ele estava classificado, né? Estava classificado, você brincava contigo, né? Do pior, né? Não estava para cair, estava classificado. É verdade, né? é verdade. A gente não guarda a classificação geral porque não tinha necessidade, né? Aliás, tinha. Os 2 últimos perderam dinheiro, né? Pode ter perdido a estabilidade. Uma análise rápida, assim. 2 clubes mudaram. O Juventude, que ganhou 2 jogos em 9 e não classificou, mas passou lá do 10º lá para o 8º, 7º. O resto ficou tudo igual. E o Inter e o Grêmio naquela vez. O resto igual. O Juventude está bem, né? O Juventude joga hoje, inclusive, está jogando. E quem perdeu foi o Caxias, né? Que fez aquele grande campeonato e aí parou, não conseguiu dar a mesma sequência, mas aí no final conseguiu, né? Agora, interessante essa Série B, né? Joga com o Cruzeiro, joga com Vitória da Bahia. Eu tenho muita simpatia pelo Brasil. O Juventude não tanto. Brasil. Mas eu não entendo como é que o Brasil não consegue fazer um time melhor do que tem. Com toda a popularidade que tem, né? Tudo, com a torcida, porque lá eles torcem pro Brasil, eles não torcem pra Grêmio ainda. E viu o Campeonato Gaúcho, tem jogador aqui, ali no Novo Hamburgo, tinha 2 ou 3 jogadores que podiam estar jogando no Brasil frouxo. O Bertotto aquele podia estar jogando no Brasil. O Bertotto é muito bom jogador. Pois é, ele não vem, fica com aquelas tralhas lá. O Novo Hamburgo, mesmo no 10º, vários jogadores foram para clubes, centroavante Adson
para a Série C, o Mossoró para a Série C. Não, tinha uns dois. Eu estou dizendo Novo Hamburgo, tinha outros jogadores. Matione agora. para o São José. É que eles aparecem bem nos jogos contra a Grêmio. Quem conhece os jogadores do interior são os técnicos Exatamente. do interior. Agora, o Brasil, tem alguma dúvida, tem que ligar para eles. Tem a obrigação de fazer um time melhor que os outros. E vou dizer para vocês, tem bons jogadores no interior. Às vezes falta a oportunidade. Falta a oportunidade. Tem bons jogadores. Aquele meio-campista do Ipiranga que a gente mexe com o Ítalo Gal, que é meio-campista já há algum tempo, está nessa Canhoto? É. O que jogou no Novo Hamburgo. Na esquerda. Eu sei quem é. Ele é um bom jogador. Tecnicamente um bom jogador. Dentro do esquema do Paulo, ele é muito bom. Ele não jogou na Imoré, ele cara? retém a bola. Eu acho que na Imoré não. Ele jogou no Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. É o... tá aqui, né? Daqui a pouco vem. E ele é bom jogador. E dentro do esquema do Paulo, ele é bom. Ele mantém, ele tem uma bola parada boa, tem um jogo meio longo, bom. Jogador que é difícil de encontrar um cara pra lançar. Eu comentei Grêmio e Ipiranga, ele jogou bem. Não, muito bom jogador, muito bom jogador. O Ipiranga está fazendo um bom papel, né? E aí, que o Cavani vem ou não vem? Pois é. Ontem à noite, um sujeito bem informado me deu detalhes assim que o Grêmio ia dar um pedaço do Matheus Henrique, um pedaço do PP, que ia fazer um plano de marketing, que ia fazer 3 anos de contrato, e bababá, e que ele era gremista, que o irmão era gremista, que uma legião de gremistas iriam ajudar e tal. Bom, hoje pela manhã, o mesmo sujeito que eu falei ontem à noite disse, olha, marcaram uma reunião para amanhã e tal, reina grande expectativa. Então, hoje cedo, eu estava lá tergiversando, conversando e atiçando, como sempre faço. E aí o sujeito me diz, pode cravar, não vem. E nesse que me diz, pode cravar, não vem, eu acredito. Tanto é que hoje eu fiz uma publicação no Instagram, no Twitter, no Facebook, que ontem eu não fiz. Ontem eu fiz um comentário final do jogo do Grêmio e conjecturei isso. Mas terminei o meu comentário no mesmo espaço, que era gravado, mas eu tive o cuidado de dar a versão do Grêmio. O presidente Romildo, ao mesmo tempo em que esta outra fonte diz que está contratado, que tem plano, que tem isso, tem aquilo, o presidente Romildo me disse que é 0 a chance. Só dizer uma coisa, qual é E eu perguntei para ele por aqui. Para ele ter coragem de dizer que era 0. Não foi pelo telefone, é aqui. E ele me escreveu 0. Qual é a pretensão salarial desse cara? 2 milhões, né? Deixa eu ver aqui. Não, 6 milhões. 6 milhões? 6. Então não vende. Por mês? Como é que vai vir ele do Benfica ia ganhar 8 e não aceitou. E como é que vai vir um jogador desse? Aí seria 6 no Grêmio. O clube. Aí tinham reduzido para 3 já. E estavam tentando baixar ainda mais. Aí ele disse que fecharia em 5. Ia dar uma colher para o Grêmio. Na madrugada, o emissário ligou para o presidente Romildo e disse, olha, resolvemos baixar para ver se a gente consegue aproximar os números. Vocês oferecem 6, nós estamos pedindo 5. Como se dissesse em 4, né? E o Grêmio disse, não, nenhum pila a mais, porque nós já estamos fazendo loucura. 5 milhões? E tinha gente dentro do Grêmio que estava rezando que não saísse por 2, 2,5 por mês. Que já seria, para os padrões do Grêmio, no entender desses que torceram contra dentro do Grêmio, uma demasia. Mas era um sonho do presidente assim. Bom, pelo discurso do presidente, que o Cavani tinha o jeito do Grêmio, a raça do Grêmio, a imortalidade do Grêmio, era justo até sonhar com o Cavani. Eu acho que ele vai acabar jogando no Grêmio, quando tiver 37 anos, 36, 37. A lá Paulo Guerreiro. Porque essas obsessões, elas não passam nunca na dupla Grenal. Esses caras acabam rindo. Em qualquer parâmetro, do mais rasteiro ao mais graduado. Esse Rômulo aí que se naturalizou italiano, um dia vai jogar aqui, ou no Grêmio ou no Inter, não sei quando, mas vai jogar. O Bruno Silva, aquele eu dizia isso e veio. O Neilton, eu dizia isso e veio. Todos eles veio. Paulo Guerreiro veio. O Thiago Neves. O Renato passou aquele cachorro, não, eu acho que ele achava isso mesmo, né? De que ele jogaria em 10 clubes brasileiros. E agora o Grêmio está aí procurando um camisa 10. Perdeu quantos meses? 8 meses. Tempo. E agora trouxe pode ser que seja o Thiago Neves 2, o Robinho. Ô, Rec, eu escutei, mas o grupo, o jogador vai vir ganhando um salário muito acima dos outros. Mas é o Cavani. Mas quando é um jogador que vem e é eficiente no campo, voltamos ao eficiente, que faça os gols e resolva, o jogador é bom, ele vai te dar o bicho, vai te dar o título.
Agora, se o jogador vem ganhando muito e não a ajuda, aí tu arrumou a confusão garantida. Eu não vou dizer que isso ia acontecer, porque senão depois vira chacota. Mas eu sempre lembro que o Forlan acabou na reserva do Internacional. O Forlan várias vezes sentou na banquita. Mas ele já vem em final de carreira, o Cavani ainda está jogando. Mas eu acho que não tem... Acho que já se falou demais não é pro Grêmio isso aí. São valores que eu nunca vou descartar 100%. Mas é muito agressivo. E os valores apresentados. Se o Celso Rigo resolver colocar todas as camisas do Grêmio ao mesmo tempo, apesar que agora ele vai concorrer com arroz chinês, né? No chinês não. Vem do exterior, mas não é da China. Né? Vem do exterior. O governo diz que vai subsidiar a venda de arroz, não sei mais qual é o outro produto. Sabe que agora estou contando os arroz, né? Eu compro 1 quilo de arroz e fico contando ali, um por um, para ver se não estão me... Você troca por carne. É isso, Tá sempre da propaganda, né? É isso aí. É isso aí. Valeu. Falou, Rec. Tu acha então que a base é a salvação? Sempre. Um preparador físico bom também. Valeu mesmo. Sucesso. Obrigado aí. pelo convite aí. Muito obrigado. Até amanhã.